News com muitas informações. Hoje também é o dia do quadro Direito e Cidadania com a doutora Jamile Coelho, que é advogada e desembargadora eleitoral. Tudo porque o tema de hoje vai tratar exatamente já aqui no dia 15 de novembro, está se aproximando e é nesta data, um domingo, né, que cerca de 147 milhões de brasileiros vão às urnas para poder escolher os seus candidatos a prefeito, vereador. Ela vai trazer informações importantes no quadro Direito e Cidadania. Doutora Jamile, muito obrigado mais uma vez pela presença. Qual o tema hoje de maneira muito ampla para os nossos telespectadores? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos falar sobre as eleições, né? O dia 15 aí está se aproximando. Esse dia 15 que foi adiado em função da emenda constitucional, né? A nossa Constituição, ela fala que as eleições elas devem ocorrer no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro naqueles locais onde tem segundo turno. Mas esse ano, em função da pandemia da Covid, houve uma emenda constitucional, né? Então é um processo legislativo mais complicado para se adiar para o dia 15 de novembro e se houver segundo turno, 29 de novembro. Certo. E aí nós iremos às urnas, né, quase 147 milhões e 900, quase 148 milhões, dos quais 77 milhões e alguma coisa são as mulheres. Então, as mulheres são a maioria. Estamos aptos a votar para vereadores e prefeitos. Nesse período é preciso ter muitos cuidados, né? Acompanhei durante a semana o TRE lançando um aplicativo para poder controlar exatamente essas questões de fraude eleitoral, em que o eleitor pode denunciar, inclusive anexando fotografias. Esse tipo de benefício já está, inclusive, eu diria que agregado ao avanço tecnológico, né, doutora Jamile? Tem mudado muita coisa nesse sentido. Sim, a tecnologia tem ajudado bastante o Tribunal Regional Eleitoral, né, e as zonas eleitorais. O aplicativo é o Pardal. Então, qualquer pessoa de posse de um smartphone pode tirar foto. Quanto mais provas anexar, né, para denunciar, principalmente propaganda, né, esse Pardal é para propaganda irregular, mais rápido será a solução dada pelos regionais e pelas zonas eleitorais. E a gente tem que ter muita responsabilidade, né, na fiscalização e na escolha dos nossos candidatos. A gente já falou num dos primeiros programas aqui, a função de prefeito e vereador. Sim. Então, o que o prefeito faz? Ele vai gerir mesmo a cidade. E ela é meio que parecida com uma casa, né? A gente tem um orçamento. Como você tem o seu orçamento na sua casa, eu tenho um orçamento na minha casa, o prefeito tem um orçamento daquela cidade. Esse orçamento, ele vai destinar valores para determinadas atividades. E de onde é que vem esse dinheiro? Dos impostos. Dos tributos, na verdade, impostos, taxas, contribuição de melhoria, então IPTU, no caso dos municípios, o ISS, as taxas de localização, né, as taxas ambientais. Ninguém gosta muito de pagar imposto, como eu sempre digo, mas ele é extremamente necessário, é ele que custeia os salários dos funcionários públicos, os serviços públicos como creches, escolas, pavimentação de rua, iluminação pública, não tem como fugir, não tem outra forma de arrecadação. Além dos impostos, dos tributos próprios, o município conta também com o repasse, que é o FPM, o FPE, que é Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundo de Participação Estadual, que ele recebe, aí dependendo da população e de alguns requisitos legais, uma parte dos impostos que são arrecadados pelo Estado e uma parte dos impostos que são arrecadados pela União. Certo. Então, assim, com esse orçamento, que ele é moldado pelo prefeito, que ele vai escolher, né, o que é para custeio, o que é para investimento, o que é para saúde, o que é para educação, o que é para revitalização de praça, ele manda para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores aprova ou desaprova esse orçamento ou propõe emendas. Sim. Então, a função do prefeito é, como você está na sua casa, escolher onde é que ele vai investir, porque você tem um orçamento limitado. Entendo. Você não tem dinheiro para sempre. Então, muitas vezes, que eu falei outra vez também, gerir não é fácil, né? Você ser gestor hoje não é fácil, você tem muitos órgãos de controle em cima, né? Você tem portal de transparência para você ser, né, fiscalizado mesmo. E uma das funções da Câmara de Vereadores, além de fazer os projetos de lei, né, dizer o que é legal, o que é ilegal, aumento de servidor tem que ser através de projeto de lei, alteração de orçamento tem que ser projeto de lei, né, zoneamento urbano tem que ser projeto de lei. Isso tudo é função dos vereadores. Né? A função do vereador não é pagar conta de luz, não é dar colchão, não é dar panela.
não é promover tratamento dentário. São atribuições completamente diferentes daquilo que a sociedade muitas vezes tem em termos de costume recebido, né, nas últimas eleições de determinados candidatos. Agora, quando se fala dessa questão de portal da transparência, doutora Jamile, eu acompanhei até um certo tempo, durante algumas entrevistas com o pessoal do Ministério Público de Contas, de que tinha uma certa dificuldade na apresentação dessa prestação de contas. Isso também é um poder que o eleitor tem para poder decidir se vota ou não em determinado candidato, ou quem ele apoia, se essa situação não andar em conformidade. No momento que não se apresenta as contas daquilo que ele tem disponível para investimento, ele pode também fazer um acompanhamento mais aprofundado para decidir na hora se vota ou não naquele candidato. Né? Sim, com certeza. Isso é uma exigência do Tribunal de Contas da União. No caso, é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado que o município, com toda a contratação e com toda a despesa que tem, ele coloque no portal da transparência. É uma planilha. Né? É uma planilha que, inclusive, você pode baixar em Excel, pelo menos essa é a determinação legal. E você acompanhar ali se o prefeito está gastando, prefeitos e secretários, né? Se eles estão gastando conforme orçamento e dentro de um limite razoável, né? Se está gastando bem o dinheiro público, porque existe um gasto. Né? Só que você tem que ser eficiente. Isso. Né? E não necessariamente o mais barato é o melhor. Porque às vezes você compra um produto muito mais barato e ele não funciona. A gente tem a famosa história das canetas. Sim. Você compra a caneta muito barata e elas não funcionam. Então você desperdiçou. É verdade. Né? Então assim, você tem que fazer uma forma de contratação que garanta o melhor produto pelo menor preço. Mas não só, muitas vezes, só pelo menor preço, porque ele não vai adequar. E para esse tipo de eleição, a gente tem dois tipos de votação, Viderlan. A gente tem a eleição majoritária e a eleição proporcional. O que é a eleição majoritária? Aquele que tiver em números absolutos a maior quantidade de votos é eleito. Certo. Nesse caso, nós temos para prefeito, para governador, para presidente da República e para senador. Senador e seu suplente. A gente chama isso de eleições majoritárias, porque é simples o cálculo. Quem tiver mais, leva o mandato. Já para os vereadores, a eleição é proporcional. E se defende esse tipo de eleição porque ela representa, ou ela tem o condão de representar maiorias e minorias. Né? Todo mundo estaria ali representado, porque o vereador é aquela pessoa, sou eu e você. Sim. O vereador, a gente se junta e elege determinada pessoa que vai votar por nós nesses projetos de lei. A gente não pode ser consultado todos os dias, a gente não pode ter um plebiscito todos os dias, claro. Né? Sobre todos os assuntos. Então, nós elegemos uma comissão. Os vereadores é como se fosse uma comissão que a gente elege para... Né? Se você está numa escola, você elege uma comissão, ou num condomínio, você elege uma comissão para tratar os nossos assuntos. Então, assim, eu outorgo uma procuração, eu outorgo um mandato para o vereador. E como é que é feito esse cálculo? Porque muita gente, a gente vota, né? Muitas vezes a gente vota em quem não é eleito e outras pessoas que têm até maior número de votos não entram ali na Câmara de Vereadores. É o tal do quociente eleitoral e do quociente partidário. Entendo. E é por isso que a eleição é proporcional. Não é muito simples. Mas eu vou assim, tentar traçar aqui em linhas gerais, levando como exemplo Maceió. Digamos que Maceió, estou por fora de números, mas digamos que Maceió tenha 250 mil votos válidos. Né? Lembrando que votos brancos e nulos não contam como votos válidos. Apenas os votos válidos. Se a gente dividir a quantidade de votos válidos pela quantidade de cadeiras, nós vamos ter o quociente eleitoral. Certo. Então, 250 mil votos dividido por 25 cadeiras, que é hoje, nós teríamos um quociente eleitoral de 10 mil votos. Certo. Obtido o quociente eleitoral, nós vamos atrás do quociente partidário. O que é o quociente partidário? Certo. Se você divide o número de votos válidos para aquela legenda, para aquele partido, pelo quociente eleitoral, você vai ter a quantidade de vagas que o partido vai ter disponível para ele. Certo. Então, levando esse... Estou falando aqui em números redondos para ficar mais fácil. 250 mil votos dividido por 25 cadeiras dá 10 mil votos. Sim. Se o partido obteve
para votação para ele, 20 mil votos, ele vai ter direito a 2 vagas. Entendo. Então, muito prática essa matemática aí. Nesses números assim absolutos fica um pouco mais fácil de entender. Sim. Então, se ele teve 30 mil votos, ele vai ter 3 vagas. E esse ano é importante e é diferente porque a gente não tem mais a coligação para os votos proporcionais. Entendo. Para a eleição de vereadores. Então, diferentemente de antes, que os partidos diziam vote no número do partido, vote só na legenda. Então, 13, 15, 45, sim, enfim, sim. 11. Os 2 primeiros números são os números do partido. Entendo. Hoje é importante que se tenha a votação no candidato. Por quê? Porque o candidato também tem que ter um número mínimo. Ele tem que ter 1% do quociente eleitoral, para que a gente evite o chamado efeito tiririca. O tiririca, na coligação, estourou de voto e arrastou quem tinha 6, 7 votos. Isso não é uma representatividade, isso não é uma representação. Ou seja, uma situação bem atípica, mas que provocou realmente muitos estragos, na verdade. Provocou estragos e a legislação veio para evitar esses estragos, dizendo que, além de você ter que cumprir o quociente eleitoral, o quociente partidário, você tem que ter uma votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Ou seja, tem que atingir isso. É a questão dos votos distritais, o voto distrital em si. Doutora Jamile, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Olha, eu Jamile, advogada e estudiosa do direito eleitoral, não estou falando aqui como TRE, entendo que ele hoje não se aplica da forma como ele foi proposto. O que é o voto distrital? Você elege o voto distrital misto, que é o que o presidente Barroso, do TRE, defende. É meio que parecido com o voto dos Estados Unidos. Você teria aqui, com essa proposta, metade das vagas, então, digamos assim, 25, vamos arredondar para 25 dá uma fração, né? Sim. Dá 12,5, mas vamos colocar 13 vagas seriam eleitas por essa forma, proporcional, então você teria cálculo de quociente eleitoral e de quociente partidário, e a outra metade, você dividiria a cidade em distritos. E aí pede-se que sejam distritos parecidos, então, por exemplo, Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca. Entendo. Né? Ou então pedaços da cidade, dos bairros da cidade alta, ou então mais para o litoral norte, mais para o litoral sul. Você elegeria pequenos distritos, onde os vereadores seriam representantes daqueles distritos. Então, você teria quase que uma eleição majoritária dentro de cada bairro, praticamente. Exatamente, dentro de cada distrito. Eu, particularmente, acho que encarece. Apesar de que tenha quem defenda que diminui. E como a gente hoje, infelizmente, não tem uma democracia partidária sólida, interna, né? Fica muito complicado você ter tanto o candidato, o distrital misto, o distrital, quanto a tal da lista fechada. Na lista fechada, você evita surpresas. Então, qual é o tipo de surpresa? O partido, ele já diria o seguinte: olha, se vocês votarem no meu partido, a ordem vai ser fulano, ciclano e beltrano. Né? Hoje, a gente só tem essa surpresa quando abre as urnas. Doutora Jamile, muito obrigado pela sua participação, muito valiosa mais uma vez. Volte outras vezes aqui no programa. Sei que você tem um quadro aqui com a gente, né, o Direito de Cidadania, que todas as quartas-feiras está levando para o público muitas informações, tirando dúvidas e muitos esclarecimentos. Muito obrigado, tá certo? Podemos encerrar então o programa? Vamos encerrar então o TV Mar News ao lado da doutora Jamile Coelho, ela que é advogada e que explica exatamente para nós vários aspectos, principalmente com essa proximidade das eleições. Amanhã eu te espero, 8h30 da manhã, a sabatina amanhã com o Josan Leite, nosso penúltimo candidato nestas 2 semanas de sabatina, que a TV Mar Canal 525, a 98.3, Gazeta Web, Gazeta de Alagoas, na convergência dos veículos da organização Anô de Melo, proporcionando para os eleitores um acréscimo de informações na hora de decidir, fazer a sua escolha em seu candidato, hein? Eu te espero amanhã, 8h30. Vou ficando por aqui com a doutora Jamile e aí vem mais um programa líder de audiência na grade da sua TV Mar. Tchau, tchau.